Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos corações de todos que participam deste encontro virtual para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer à direção do Centro Espírita Caminho da Verdade, que me deu esta oportunidade de dirigir-lhes as palavras. Coube a mim falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. A passagem evangélica é a seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Este capítulo está dividido em dividido em três partes. As três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, a aliança da ciência com a religião e instruções dos Espíritos. A primeira parte, sobre as três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, podemos destacar o seguinte: Deus enviou três grandes revelações para a humanidade nestes milênios. Moisés, a primeira revelação, recebe em Monte Sinai os 10 mandamentos, o Decálogo. A segunda revelação, Jesus Cristo, mantém os princípios de justiça e revela a sublimidade do amor. Jesus disse: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E é considerada a terceira revelação o Espiritismo, a doutrina espírita. O Espiritismo é uma doutrina ditada pelos espíritos, traz a mensagem de libertação espiritual, dá clareza que a vida não se inicia no berço e não termina no túmulo. E o Espiritismo diz: não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Portanto, estamos aqui com três revelações. Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos e Emmanuel diz no Consolador, na obra Consolador, que essas mensagens foram ditadas para Moisés do plano superior. Espíritos superiores ditaram os 10 mandamentos para que Moisés, através da mediunidade, pudesse psicografar, ou seja, grafar na pedra os 10 itens da lei, do Decálogo. Por que Deus enviou estas três revelações para a humanidade? Sabemos que hoje estamos aqui encarnados, mas que já tivemos outras existências anteriores e que após a falência do corpo físico nosso, iremos para o plano espiritual e teremos outras oportunidades de vestir o corpo de carne. Então, aqueles questionamentos que fazíamos anteriormente, antes de conhecer a doutrina espírita, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, qual é a finalidade de tanto sofrimento, tudo isso é respondido por Jesus, através do seu Consolador, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. E o Espiritismo nos ensina que existem escala de mundos
pela qual o nosso planeta vai passar também. Mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo regenerado, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Então, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, passar por esses diversos mundos classificados pelos espíritos superiores através na doutrina espírita. Então, estamos na segunda etapa, mundo de provas e expiações. Estamos em fase de transformação para mundo de regeneração. O mundo vai acabar, sim, mas não com explosões e catástrofes, mas sim com a transformação, com a mudança dos habitantes do mundo, deste nosso mundo de provas e expiações. Nós temos que nos libertar dos vícios e imperfeições, cultivar as virtudes para crescermos moralmente e assim podermos merecer o planeta Terra regenerado. Jesus disse: sejam mansos e pacíficos para poder herdar a Terra. E é exatamente isso que temos que fazer. Tentar melhorar interiormente, a reforma íntima, para que moralmente possamos acompanhar a evolução do planeta Terra. Moisés foi um espírito missionário de alta hierarquia, com uma difícil tarefa de libertar o povo hebreu do jugo egípcio e codificar as leis divinas de caráter universal, que é o Decálogo. Então, historicamente, sabemos que os hebreus eram escravos dos egípcios. E então, os hebreus estavam aprisionados, praticamente aprisionados no Egito, e Moisés recebeu a incumbência do mais alto para libertar o povo, o seu povo. O povo hebreu, então, acompanha Moisés, inicia o êxodo e, ao passar pelo Monte Sinai, Moisés sobe e recebe os 10 mandamentos. Em Consolador, Emmanuel diz que os 10 mandamentos foram ditados por emissários de Jesus e o êxodo durou 40 anos no deserto insípido. Moisés foi um legislador maior da época antes de Jesus. E existem dois tipos de leis, as leis divinas e as leis terrenas. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que a maioria já conhece. E ele elaborou leis para disciplinar o povo rude da época. Por exemplo, a lei do talião, lei do olho por olho, dente por dente, que eram leis muito rigorosas e se fosse aplicada literalmente, seria algo muito cruel. Olho, dente, mão, tudo isso se o criminoso fizesse coisas erradas usando a mão, ou o olhar muito mal dirigido. E, felizmente, com a evolução da humanidade, esta lei parou de vigorar. Esta lei ainda é aplicada em alguns países muito apegados ao rigor da interpretação, mas a maioria do planeta Terra já não aplica esta lei. Isso deixa muito claro que a lei divina é imutável, mas a lei ditada pelos encarnados, direcionada para os encarnados da época, vai mudando porque o encarnado, a humanidade evolui e a lei acompanha
a evolução. A segunda revelação, Cristo, Jesus Cristo. Vários profetas previram já a vinda do Cristo. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, Ezequiel, Samuel, Gabriel. Esse profeta Gabriel apareceu para Maria de Nazaré, para que ela ficasse ciente de que receberia no seu ventre o Filho de Deus. Elias, João Batista, Elias reencarnado, todos eles profetizaram a vinda de Jesus, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Esta lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, engloba o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos estão contidos nesta única lei: amar a Deus e ao próximo. É com Jesus que aprendemos a não mais temer a Deus, mas a amá-lo. Deus não castiga ninguém, Ele só faz cumprir a lei criada por Ele mesmo. A lei da ação e reação, a lei da causa e efeito. Plantação, ou seja, semeadura e colheita, são leis de Deus. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Ele veio cumprir as profecias. E disse também que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar o caminho que conduz até lá, os meios de reconciliar com Deus, resgatar os erros cometidos, e ao advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Tudo isso Jesus fez constar no seu Evangelho. Terceira revelação é o Espiritismo, como já dissemos. Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Espiritismo, esta doutrina consoladora, nos mostra nos explica por que sofremos, o que viemos fazer aqui, por que estamos aqui e para onde vamos. Explica muito bem, muito claramente, desde que busquemos as explicações nas obras básicas. Aliança da ciência com a religião. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Ambas têm o mesmo princípio, que é Deus. E essas leis não podem contradizer-se. Se uma contradisser a outra, então isso não pode acontecer, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Tanto a lei do mundo material como a lei do mundo moral são obras de Deus, então devem caminhar juntos. A ciência precisa deixar de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, ou seja, a religião precisa deixar de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis. Ambas precisam caminhar juntas. É como duas asas. As duas asas precisam estar equilibradas para que a ave possa alçar voo. Tanto a asa
do conhecimento material como a asa do conhecimento moral. Essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, devem servir uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquire uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Podemos citar aqui o que o Livro dos Espíritos traz, leis de Deus, que são leis físicas e morais. Quais são as leis de Deus? Lei da adoração, do trabalho, da reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. São todas leis de Deus e está no Livro dos Espíritos. Se quisermos conhecer muito bem as leis de Deus, vamos buscar na fonte pura da filosofia espírita, ditada pelos espíritos superiores, que explica muito bem esta parte da lei divina. Muitos espíritos deram instruções a respeito deste capítulo 1. Um espírito israelita fala que Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Fenelon, outro espírito superior, fala o seguinte, que a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos, obreiros esclarecidos e ardentes, façam ouvir a humilde voz. Porque sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. O pequeno grão de areia é muito importante porque forma a montanha, que é o conjunto de grãos. Podemos citar aqui uma revelação feita em 1986 por Chico Xavier a Geraldo Lemos Neto, publicado no jornal Folha Espírita. A reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, citado por Emmanuel em A Caminho da Luz, esta reunião já ocorreu em 1969, ano da chegada do homem à Lua. Esta reunião foi convocada para deliberar sobre o futuro do nosso planeta. A bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea. Moratória de 50 anos. E nesses 50 anos, a contar de 20 de julho de 69 a 20 de julho de 2019, a humanidade deveria se empenhar na manutenção da paz entre os povos e as nações e evitar a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial não aconteceu, então merecemos a moratória. Após o ano 2000, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais recebiam permissão para reencarnar na face da Terra. Todos os demais espíritos recalcitrantes no mal seriam, a partir de 2000, encaminhados forçosamente
a reencarnação em mundos mais atrasados, de expiações e provas aspérrimas. Vamos entender melhor este aspecto. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e que esse mundo, ainda atrasado, está em fase de transformação, já está sendo regenerado. Mas quem é que vai reencarnar no planeta Terra regenerado? Apenas os espíritos que seguirem o Evangelho, que praticarem o Evangelho, que aprendam a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Somente esses espíritos é que irão merecer reencarnar no planeta Terra. E os demais? Muitas pessoas podem pensar: faço tudo o que manda o Evangelho, faço tudo o que ensina o Evangelho, e estou sofrendo, estou doente, estou sentindo escassez material, não chego a passar fome, mas a vida não está fácil. Mas aquele que rouba, que faz maldades, está no bem bom. Como é que isso vai funcionar? E a resposta está aqui. Aquele que resignadamente aceita aquilo que Deus concedeu por acréscimo de misericórdia, agradecer a Deus aquilo que Ele concedeu e viver praticando a caridade, o amor ao próximo, não perder a fé em Deus, esse vai herdar o planeta Terra regenerado. Aquele que aparentemente levou vantagem em tudo, tanto no campo científico como político, levando vantagem em detrimento do sofrimento da maioria, esses com certeza colherão o fruto amargo daquilo que semearam. Ou seja, não merecerão reencarnar no planeta regenerado. Serão exilados para outros planetas mais primitivos e passarão por todos os sofrimentos para que, através do sofrimento, da bendita dor, possam aprender e crescer. Deus dá oportunidade a todos, aqueles que aprendem e aqueles que ainda não querem aprender. Mas Ele dá oportunidade. Mesmo esses apegados ao mal, eles recebem a oportunidade reencarnatória para poder crescer. Vamos, nós que estamos seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos empenhar cada vez mais em praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos estudar a doutrina espírita. Vamos praticar aquilo que a doutrina ensina, para que possamos merecer a felicidade. O Centro Espírita Caminho da Verdade oferece cursos para a aprendizagem das obras básicas do Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tudo isso é ensinado no Caminho da Verdade. Não vamos perder tempo, vamos começar a estudar para poder praticar e crescer cada vez mais. Muita paz a todos e agradeço de coração a oportunidade concedida.